Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho e potência. Então, vamos lá. Trabalho é energia transferida para um objeto ou de um objeto através de uma força que age sobre ele. Trabalho, a equação que descreve o trabalho é força vezes deslocamento. Essa letra tal grega representa o trabalho. F é força constante e paralela à direção do deslocamento D é a distância entre dois pontos, é o deslocamento em si. O que é paralelo, gente? Que está na mesma direção. Perpendicular faz 90 graus, paralelo na mesma direção. Então, a força tem que estar na mesma direção do deslocamento. Se eu empurrar um objeto, eu estou aplicando força sobre ele. Por exemplo, eu estou empurrando a parede. Se ela permanece no lugar, eu estou aplicando uma força sobre ela. Só que se eu consigo deslocá-la do lugar, eu estou realizando um trabalho. No sistema internacional, a unidade de trabalho é Joule. Joule é Newton vezes metro. Joule é a unidade de energia, então daqui para frente vocês vão ouvir muito falar nessa unidade. Quando a energia é transferida para o objeto, o trabalho é positivo. Quando é transferida do objeto, o trabalho é negativo. E faz sentido, se você realiza trabalho e você não perde energia, é para fazer essa associação. Então, se você realiza, né, se o seu sistema realiza, você está perdendo, trabalho negativo. Se trabalho é realizado sobre o sistema, trabalho é positivo. Aí, trabalho da força F constante paralelo de mesmo sentido que o deslocamento. Então, é positivo. Trabalho é força vezes deslocamento, se a força está sendo aplicada no mesmo sentido, como o primeiro desenho. Se a força F for paralela de sentido contrário ao deslocamento, então o trabalho F vai ser menos essa força vezes deslocamento. Então, o que vai mudar é o sinal. Aí a gente vê que o deslocamento é de A para B, mas a força está sendo realizada no sentido contrário. Exemplo, se abandonamos um corpo deixando em queda livre, seu peso favorece o deslocamento. Nesse caso, o trabalho do peso é positivo. Porém, se atirarmos um corpo para cima, seu peso se opõe ao deslocamento, e o trabalho do peso será negativo. Quando a gente solta qualquer objeto em queda livre, a gravidade não está puxando para baixo, então o deslocamento natural é de cima para baixo. Então, em queda livre, o trabalho realizado pela força-peso é positivo, força-peso vezes deslocamento. Agora, se você atira para cima, então o trabalho da força-peso, se o deslocamento era de cima para baixo, você está aplicando a força no sentido contrário, então vai ser o quê? De lançamento negativo, queda livre positivo. Trabalho da força-peso, próprio peso, qual é a força-peso? Massa vezes a gravidade. Qual é o deslocamento? Seria a altura, que ele tem que estar na mesma direção. Peso é vertical, então esse deslocamento também tem que ser vertical. Aí aqui, a força-peso ainda tem uma característica bem especial, assim como outras forças que vocês ainda vão estudar. Força elétrica, força elástica. Forças conservativas não dependem do caminho, elas independem da trajetória. E o peso é uma força conservativa, é a força que a gente mais está estudando. Ele é uma força conservativa. Então, o trabalho vai ser mais ou menos o peso vezes a altura, que o peso é vertical. Então, quando a gente medir esse deslocamento, ele vai ter que ser na vertical, de baixo para cima negativo, de cima para baixo positivo. É positivo quando o corpo desce, negativo quando o corpo sobe, nulo quando o deslocamento é na horizontal. Porque se o peso é vertical para baixo e eu aplico uma força na horizontal, ela vai ser perpendicular. Então, o trabalho vai ser zero. Trabalho de uma força constante não paralela ao deslocamento. Aí a gente vê por esse objeto. E se a força não estiver exatamente paralela? A gente sabe mexer com vetor, a gente pode projetar. Projetar, lembra quando a gente trabalhou com seno, cosseno, quebrava o vetor? Então, se a gente projetar o deslocamento nesse vetor F, elas vão estar na mesma direção. E isso vai corresponder ao quê? O cosseno do ângulo entre elas, a força e o deslocamento. Então, na expressão trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, o termo d cosseno θ representa a projeção do deslocamento AB, né? Nosso deslocamento é na direção da força F. Aí, para associar, para lembrar essa equação, trabalho Φ de costa. Trabalho igual a força, F, D, deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Quando F é perpendicular, a projeção é nula, portanto, o trabalho é nulo. É só a gente lembrar lá da trigonometria. Cosseno do ângulo 90 é quanto? Zero.
Por isso que também, quando são perpendiculares, você não consegue projetar. Então, se o seu deslocamento é na horizontal, se a força é na horizontal, se uma força é aplicada na vertical, qual é o trabalho dessa força? Zero, e vice-versa. Elas não podem estar perpendiculares. Mas ela pode estar, digamos, inclinadinha. Aí você vai precisar do ângulo entre elas. Trabalho, Phi de costa. Trabalho, força, deslocamento e o cosseno entre elas. Se tiver tudo na mesma direção, mais tranquilinho. Trabalho, força vezes deslocamento. Então, vamos lá, exemplo. Um bloco parte da posição A e atinge a posição B sob a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. Seno F é essa força na diagonal 50 newtons, cosseno do ângulo θ 0,80, né? Peso 70 newtons, normal 40 newtons, força de atrito 10 newtons. E o deslocamento, o quê? Igual a 5 metros, do ponto A para o ponto B. Aí ele pede para calcular o trabalho realizado sobre todas as forças. Vamos começar pela força F. O trabalho da força F vai ser o quê? Ela tem um ângulo, né? Então a gente vai pegar trabalho Phi de costa. Então trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Trabalho vai ser a força 50, deslocamento 5 e o cosseno do ângulo θ ele já deu valor, que é 0,8. Multiplicando, trabalho igual a dessa força F 200 joules. Aí vamos para as próximas. Peso é normal. A gente nem precisa fazer conta para elas, porque o deslocamento é na horizontal. A força F ela tem uma componente na horizontal. A força de atrito também. Mas o peso e a normal são na vertical. Eles são perpendiculares. Você não precisa nem fazer conta. O trabalho realizado por eles é zero. Aí, terceiro, a força de atrito FAT realiza um trabalho resistente. Ela tem sentido contrário ao do deslocamento. Então, o trabalho da força de atrito vai ser negativo, porque a força de atrito está no sentido contrário. Vai ser a força vezes o deslocamento. Não precisa do cosseno, porque ela está na mesma direção. Ou cosseno de 180, né? Por isso que também vem o sinal negativo. Força 10, que ele deu o valor da força de atrito, e deslocamento 5 metros. Só que o sinal negativo, né? Porque ela está contrária. Trabalho da força de atrito, menos 50 joules. Potência. A gente escutou a potência do motor, a gente sabe aquele motor é mais potente. Potência está relacionada a trabalho está relacionado à energia. Potência média é dada pela equação trabalho dividido pelo tempo. Então, trabalho dividido pelo tempo é joule no sistema internacional dividido por segundo. E o nome dessa unidade é watt. E foi, se não me engano, o cara que inventou a primeira máquina a vapor. E aí vem uma curiosidade, gente, para quem gosta de carro, já escutou. Tal carro tem tantos cavalos. Cavalo é uma unidade de potência. Que esse cara comparou a máquina de vapor dele com cavalos, literalmente. Então, ele viu um cavalo bem forte, ele levantava 75 quilos a 1 metro em um segundo. Então, até hoje é usado essa medida de cavalo e a gente pode fazer a conversão para watt. Watt é no sistema internacional. Aí está em inglês 1 HP, que é horsepower, em inglês cavalo de vapor, né? Que é a unidade em português, o nome dela, é igual a 735,5 watts. Watt a gente está mais acostumado na conta de energia, porque como eu disse, está relacionado a trabalho e energia, e a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Vamos aplicar então, fazer um exercício usando potência. Uma força F de intensidade 20 newtons é aplicada a uma caixa deslocando a 3 metros na direção e no sentido da força. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Determine a potência média desenvolvida. Primeiramente, vamos calcular o trabalho realizado pela força F. E logo em seguida, a potência média. A gente tem a força 20 newtons, o deslocamento de 3 metros e o data T de 4 segundos. Trabalho, força vezes deslocamento, 20 vezes 3, está tudo no sistema internacional, 20 vezes 3, 60 joules. Qual a potência média? Ele realizou esse trabalho num tempo de 4 segundos. 60 dividido por 4, 15 watts. Então, a potência média é 15 watts. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima.